Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Hoje Mário Flávio não está, mas eu estou muito bem acompanhada, pelo professor Marco Aurélio Freire, nosso analista político. Temos duas notícias para a gente conversar hoje, professor, não necessariamente sobre eleições de 2022, daqui a pouco a gente traz informações sobre isso, mas vou aqui direto do nosso Poder Legislativo, porque a nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Caruaru pode ser eleita esta semana. E essa eleição não é só no fim do ano, professor? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia também aos ouvintes, espectadores da Rádio Cidade. Olha, não é sobre as eleições de 2022, mas as duas notícias que nós temos hoje são sobre eleições sim. E vão ser eleições de 2022. Tá? Isso que você coloca, Renata, é importante mesmo lembrar. A mesa diretora, que é na Câmara de Vereadores, é aquela mesa que decide todos os trabalhos, da presidência, a secretaria e todos os cargos importantes. Ela é eleita para 2 anos de mandato. E realmente o mandato termina em dezembro de 2022, portanto a eleição deveria ser normalmente nesse momento. Porém, não há no regimento das câmaras de vereadores do Brasil inteiro nenhum obstáculo a uma antecipação desse processo. Algumas câmaras pelo Brasil já fizeram isso, se não me engano a de Toritama também já fez isso. De todo modo é possível regimentalmente fazer a antecipação. Agora, isso juridicamente não é nenhum problema. A questão é por que estão fazendo politicamente esse movimento, É isso que é o cenário que a gente vai observar. Primeiro que, se fizerem ainda essa semana e podem fazer o mais rápido possível, indica que pode ter dificuldade de uma oposição à atual mesa conseguir articular, sabe, Renata? Porque muito provavelmente, se o presidente Bruno Lambreta está antecipando essa eleição, é porque ou ele tem candidato ou ele é o candidato. Muito provavelmente ele deve ser candidato a esse biênio. E aí lembrar, a eleição pode ser feita agora, agosto, mas o mandato só começa em janeiro de 2023 até dezembro de 2024. Então, você antecipa a eleição, mas a posse, enfim, e o exercício do mandato só lá, no tempo certo mesmo, no tempo correto dele. Professor, é só antecipar ou precisa passar por votação, tudo direitinho? É um projeto interno que ele precisa fazer, tem os trâmites a serem cumpridos, sim, e aí ele põe para plenário e aí a casa vota ali. A grande questão é que se ele tiver maioria para aprovar esse movimento, em seguida já pode ser marcada a eleição, não na mesma sessão, mas 1 ou 2 sessões no máximo a mais à frente já se pode fazer. Então, os vereadores vão ter de aprovar, sim, essa medida. Para que a eleição seja antecipada. Senão, ela deve ser feita no tempo normal, que seria em dezembro de 2022. No tempo, até porque o mandato começa em janeiro de 2023. Mas se o movimento da presidência é esse, é muito provável que ele já tenha feito a articulação prévia para ter a maioria dos votos. Provavelmente, se for candidato, que provavelmente vai ser, deve ser reeleito, porque não vai dar tempo das outras chapas se articularem também, professor? Esse é o grande jogo, É muito difícil você se articular numa situação dessa, que é pego de contrapé. Se houver alguma... Porque são votos conquistados, de conversa e tal, Isso. E a própria aprovação para que haja a eleição, já é uma sinalização clara... Que estão com o presidente. De que estão com quem propôs. No caso que foi o vereador Anderson Correia, Pois é, que aí aliado, muito provavelmente, veja, o Anderson para propor é porque deve ter porque tido... Bruno não ia botar, Porque ficaria... muito na cara. Ficaria muito, Então veja como a articulação funciona, Você tem os seus aliados, aí se faz a proposta, essa proposta é votada por todos, a maioria vence, após isso já marca as tratativas da eleição. E não dá muito tempo para que, se houver oposição, ela se articular para lançar outro candidato. Até porque eles têm que conversar. Mas, professor, só são 23. Sim, mas ainda assim tem que conversar, não tem? Então, nesse sentido, é muito provável que o grupo atual mantenha-se no poder. E muito provavelmente com a continuidade do Bruno Lambreta. Mas, se vai ser candidato ou não, ele diz logo em seguida a isso aí. Ô, professor, agora Bruno vem
eu acho que vem fazendo relativamente, né, um comando tranquilo da Câmara de Vereadores. Vem, mesmo com uma Câmara que não tinha uma liderança do governo, né? Sim. Porque a Raquel optou por não ter um líder. Ele acabou se tornando ali na casa um articulador. Eu não vou dizer que ele foi um líder do governo, ele era o presidente da Câmara, mas era o articulador do Palácio, era ele. Pela falta até de uma liderança. Então, ele tem um contato, até onde eu sei, bom com todos os membros da casa, e é muito provável que ele seja o candidato à reeleição aí do biênio, né, dessa legislatura. Tem que ter uma defesa, porque geralmente quem ganha a presidência é com consentimento do Poder Executivo, né? Isso. Aí você falou o outro ponto. Além da articulação interna que a presidência, né, o presidente Bruno deve estar fazendo, tem essa questão também da relação com o Executivo. É óbvio que, ou se espera, que o prefeito da cidade também esteja por dentro das tratativas, né? O Rodrigo esteja ali ciente e provavelmente dando aval para uma tratativa desse tamanho. Porque se não tivesse, seria para o Rodrigo uma situação muito complicada. Mas eu acredito que deve estar tudo nos conformes, a música deve estar sendo tocada conforme a composição. Muito bem. 10h21, mudando de tema aqui bem rapidinho, professor. TSE determina novas eleições para a Prefeitura de Pesqueira. Não deu para o cacique, né? Não deu. Essa é uma questão importante, porque a Prefeitura de Pesqueira estava até o presente momento com um prefeito interino, né? Embora o cacique ganhou com 51% dos votos, e isso é importante, veja, mesmo a cidade não tendo segundo turno, ele teve uma maioria absoluta, porém, dada a situação dele, ele tinha um problema de inelegibilidade, que passou pelo Tribunal Regional aqui de Pernambuco e foi a Brasília. TSE é formado por 7 membros, dos 7 membros, 3 são do STF, inclusive o presidente, o Edson Fachin, tá? Nas eleições de 2022, agora em outubro, o presidente vai ser outro, vai ser o Alexandre de Moraes, porém, nesse momento é o Edson Fachin. Inclusive o Edson, a curiosidade é que o Edson ficou com a tese do cacique, mas foi voto vencido. O presidente Edson Fachin perdeu na votação lá, a tese dele perdeu, ele adotou a tese do cacique. Por quê? Porque o resto do tribunal, inclusive o relator do processo, eles entenderam o seguinte, que houve um incêndio em 2003, ele foi condenado por isso, e que ali gerou inelegibilidade, e a tese do cacique era que não era para ser contada desde aquela época, era para ser contada de um outro momento, e aí essa inelegibilidade, esse é o primeiro problema, né? Primeiro aceitaram que esse crime era um crime de inelegibilidade. Existe uma lei, a lei da inelegibilidade, que indica quais são os crimes. Eles entenderam que esse crime estava dentro desse rol, dessa lista. O segundo ponto é que a contagem do prazo. Marquinhos também admitiu o seguinte, olha, mesmo que esse crime esteja dentro disso, não deve se contar o prazo desse tempo. E aí, contando o prazo de outro momento, Renata, permitiria o cacique estar elegível hoje. Mas ele perdeu nessas duas teses. E aí o que vai ocorrer com Pesqueira? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pesqueira vai ter eleições em 2022. Entre 27... Mais uma, né? Mais uma, né? É uma eleição. Essa eleição se chama eleição suplementar. E o detalhe, quem assumir não vai ficar 4 anos, não. Vai complementar o mandato do prefeito, que iria até 2024. Então, a eleição deve ser entre novembro e dezembro. 27 de novembro a 11 de dezembro. Isso. E aí podem ser realizadas em 27 de novembro ou 11 de dezembro. Um dessas duas datas, o TSE é quem define, e ao definirem, vai ter eleição em Pesqueira, mas quem assumir, o cacique não vai poder candidatar-se, tá? Mas quem assumir vai ficar na prefeitura pelo resto do tempo do mandato. Ou seja, em 2024, Pesqueira tem eleição normalmente, assim como qualquer outra cidade brasileira. Muito bem. Professor, 11 horas tem Cidade Entrevista. O seu entrevistado vai chegar? Eu espero. Olha, gente, o trânsito tá difícil. O professor, né? Só chegou porque veio de moto, foi, vim de moto e outra. Vim por dentro da vila do aeroporto. Muito mais fácil. Quem tá de carro não tá chegando. Não tá chegando. O André Passos, ele é locutor, né? Animador, né? de campanha, animador de comícios, assim. Tá se construindo uma figura, né? Antigamente era um animador de palco em grandes festas, mas eles foram pra política também. Não pode ter showmício. Então, aquele pessoal que puxa o aplauso, aquele pessoal que anima os cara militantes, que faz toda a diferença. E outra, sem eles,
aquilo vira aquela questão política, aquela festa política não tem o mesmo peso. Por quê? Porque ele puxa o aplauso, ele dá aquele grito que anima a galera. Faz a agitação. Agita. E aí é interessante entender um pouquinho como é a vida, né? Como é esse trabalho, né, que está crescendo muito em todas as campanhas. Não é sobre o candidato dele, tá, gente? É sobre o trabalho. É sobre o trabalho, porque tem outros fazendo isso, e ao longo dessas eleições nós vamos trazer essas curiosidades também no Cidade Entrevista sobre vários temas diferentes que envolvem as eleições e que às vezes a gente não percebe. Isso. Professor, e muita gente correndo atrás dessas figuras, né? Conhece alguém? Só me pergunta, gente, conhece alguém que é desenrolado e tal? Isso, que é desenrolado. Dá dinheiro. Vale a pena, né? Então é interessante entender esse papel, tá bom? Muito bem. 10h26, WhatsApp Cidade.